Seja bem-vindo ao Momentos Psi. Eu sou Alisson Lima, psicólogo e neuropsicólogo, e hoje nós vamos falar sobre o transtorno de ansiedade generalizada, um transtorno muito comum do grupo de transtornos de ansiedade. Mas antes de começarmos, faz o seguinte, se inscreve no meu canal porque é de graça, vai, e clica no curtir. Agora roda a vinheta. Para ser diagnosticado com transtorno de ansiedade generalizada, você precisa se enquadrar nos 7 critérios necessários que são: ansiedade e preocupação excessivas com diversos eventos ou atividades, tais como preocupação com seu desempenho escolar ou seus resultados profissionais, ocorrendo na maioria dos dias por pelo menos 6 meses. Essa preocupação é muito difícil de ser controlada. A ansiedade e a preocupação estão associadas com 3 ou mais dos seguintes sintomas: inquietação ou sensação de estar com os nervos à flor da pele, fadigabilidade, dificuldade em concentrar-se ou sensações de branco na mente, irritabilidade, tensão muscular e perturbação do sono, dificuldade de conciliar ou manter o sono ou sono insatisfatório e inquieto. Lembrando que esses sintomas precisam estar presentes na maioria dos dias nos últimos 6 meses. Importante também, se for para fazer o diagnóstico em criança, apenas um desses itens são necessários. Outro critério é que a ansiedade e a preocupação ou os sintomas físicos causam sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo. A perturbação não se deve aos efeitos fisiológicos de uma substância, por exemplo, abuso de drogas, medicamentos ou a outra condição médica, como o hipertireoidismo. A perturbação não é mais bem explicada por outro transtorno mental, como, por exemplo, a existência de ansiedade ou preocupação quanto a ter ataques de pânico, como no transtorno de pânico, que, aliás, já existe um vídeo sobre ele. Pronto, esses são os critérios. Você se enquadrou nesses 6 aspectos? Se sim, comenta aqui embaixo só para eu saber se as pessoas que estão assistindo esse vídeo têm um perfil ansioso. E se ficou alguma dúvida, deixa sua pergunta que eu respondo, combinado? Agora vamos falar como que de fato a vida dessas pessoas são afetadas por esse transtorno muito comum em nossa realidade atual. Já entendemos que as características essenciais do transtorno de ansiedade generalizada são ansiedade e preocupações excessivas acerca de diversos eventos ou atividades do dia a dia e da vida da pessoa. A intensidade, duração ou frequência da ansiedade e preocupação é desproporcional à probabilidade real ou ao impacto do evento antecipado, ou seja, fazemos uma tempestade emocional em uma coisa que não precisava de toda essa atenção. Isso porque a pessoa tem dificuldade de controlar a preocupação e de evitar que pensamentos preocupantes interfiram na atenção às tarefas em questão. Os adultos com transtorno de ansiedade generalizada frequentemente se preocupam com circunstâncias diárias da rotina, como possíveis responsabilidades no trabalho, saúde, finanças, saúde dos membros da família, desgraças com seus filhos ou questões menores. Durante o desenvolvimento do transtorno, o foco da preocupação pode mudar de uma preocupação para outra. Primeiro, as preocupações associadas ao transtorno de ansiedade generalizada são excessivas e geralmente interferem de forma significativa no funcionamento psicossocial, enquanto as preocupações da vida diária não são excessivas e são percebidas como mais manejáveis, podendo ser adiadas quando surgem questões mais relevantes. Segundo, as preocupações associadas ao transtorno de ansiedade generalizada são mais disseminadas, intensas e angustiantes, têm maior duração e frequentemente ocorrem de forma inesperada. Terceiro, as preocupações diárias são muito menos prováveis de ser acompanhadas por sintomas físicos, por exemplo, inquietação ou sensação de estar com os nervos à flor da pele. Pessoas com transtorno de ansiedade generalizada relatam sofrimento subjetivo devido à preocupação constante e prejuízo relacionado ao funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes de sua vida. Também podem haver tremores, contrações, abalos e dores musculares, nervosismo ou irritabilidade associados à tensão muscular. Muitos indivíduos com transtorno de ansiedade generalizada também experimentam sintomas somáticos, por exemplo, sudorese, náusea, diarreia. Sintomas como batimentos cardíacos acelerados, falta de ar, tonturas, são menos predominantes no transtorno de ansiedade generalizada do que em outros transtornos de ansiedade, tais como o transtorno de pânico. Por isso é importante você entender que tipo de ansiedade é essa que te afeta. Sabe o que é triste?
No meio de tudo isso, muitas pessoas com transtorno de ansiedade generalizada relatam que se sentem ansiosos e nervosos por toda a vida. Imagina só você viver uma vida inteira de angústia, onde até as coisas que deveriam ser consideradas boas são motivos para tamanha angústia. Então já falo logo, você não precisa viver com esse peso. Busque a ajuda de um psicólogo e um psiquiatra para que essa ansiedade seja controlada de forma mais responsável e profissional. Sabe por quê? Porque é sua vida e ela merece esse cuidado. A idade média de início do transtorno é 30 anos. Isso porque a idade média de início desse transtorno é mais tardia do que para os outros transtornos de ansiedade. Mas claro que isso não é uma regra. Certamente pode ocorrer muito antes, como também em uma idade mais avançada. Mas como eu disse, os sintomas de preocupação e ansiedade excessivas podem ocorrer no início da vida, mas manifestam-se como um temperamento ansioso. O início do transtorno raramente ocorre antes da adolescência. A diferença principal entre as faixas etárias está no conteúdo da preocupação do indivíduo. Crianças e adolescentes tendem a se preocupar mais com a escola e o seu desempenho esportivo, enquanto adultos mais velhos relatam maior preocupação com o bem-estar da família ou a sua própria saúde física. Assim, o conteúdo da preocupação de um indivíduo tende a ser adequado à idade. Os adultos mais jovens experimentam maior gravidade dos sintomas do que os adultos mais velhos. Em crianças e adolescentes com transtorno de ansiedade generalizada, as ansiedades e preocupações frequentemente envolvem a qualidade do seu desempenho ou competência na escola ou em eventos esportivos, mesmo quando seu desempenho não está sendo avaliado por outros. Pode haver preocupação excessiva com a pontualidade. Sabe uma coisa? Eu ouço muito relato de pais dizendo que seus filhos têm problemas com pontualidade, que costumam ficar desesperados com medo de se atrasar para algum compromisso, como por exemplo a escola, ir para a escola. Então isso também é uma consequência de uma possível ansiedade. Essas crianças também podem preocupar-se com eventos catastróficos, como terremotos, guerra nuclear ou morrer de coronavírus, que é algo mais próximo da nossa realidade no momento. As crianças com transtorno podem ser excessivamente conformistas, perfeccionistas e inseguras, apresentando tendência a refazer tarefas em razão de excessiva insatisfação com um desempenho menos que perfeito. Elas demonstram zelo excessivo na busca da aprovação e exigem constantes garantias sobre o seu desempenho e outras preocupações. Mas como qualquer diagnóstico, não é tão simples chegar a uma conclusão. O transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo, pode ser superdiagnosticado em crianças. Portanto, uma avaliação minuciosa da presença de outros transtornos de ansiedade da infância e outros transtornos mentais devem ser feitos para determinar se as preocupações podem ser mais bem explicadas por um deles. O transtorno de ansiedade de separação, o transtorno de ansiedade social, fobia social e o transtorno obsessivo compulsivo são com frequência acompanhados de preocupações que podem ser comparadas com aquelas descritas no transtorno de ansiedade generalizada. Por exemplo, uma criança com transtorno de ansiedade social pode preocupar-se com seu desempenho escolar devido ao medo de humilhação. As preocupações com a saúde também podem ser mais bem explicadas pelo transtorno de ansiedade de separação ou pelo transtorno obsessivo-compulsivo. Bom, se for para eu falar tudo sobre esse transtorno, eu passaria horas aqui e ainda assim não seria suficiente. O fato é que o transtorno de ansiedade generalizado é um dos transtornos mais comuns na humanidade e é considerado um dos transtornos do século. Esse foi o nosso vídeo sobre transtorno de ansiedade generalizada. Se você gostou do conteúdo, eu vou pedir seu apoio e para isso basta deixar seu like e se inscrever no meu canal. Isso não custa nada e é fácil de ser feito. Um outro transtorno de ansiedade que quase ninguém conhece é o mutismo seletivo. Muito raro, mas existente em nossa população. Assista esse vídeo aqui, ou esse vídeo aqui, não lembro muito bem, e aprenda tudo sobre esse transtorno de ansiedade tão desconhecido. Nos vemos no próximo vídeo e até a próxima.